sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre, estrutura qualificada com equipamentos de ponta, corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. A Zuc Saúde Ocupacional está ao lado das empresas. Conectamos pessoas, dados e decisões para cuidar do que sustenta o trabalho. Gestão completa em medicina e segurança do trabalho. Capacitação. Perícias. SESMED. Riscos psicossociais. Tudo integrado, preciso e humano. A próxima era do trabalho já se desenha agora. Em cada decisão que antecipa, em cada avanço que protege. A Zuc guia esse movimento, transformando evolução em clareza. O futuro não começa amanhã, ele já respira em nós. No cenário empresarial atual, o bem-estar dos seus colaboradores é a base do seu sucesso. Mas, como garantir uma saúde corporativa eficiente, humana e sem burocracia? Na ERG Life, sob a liderança experiente de Edson Gatto, com sua vasta e comprovada dedicação à saúde, acreditamos que a solução está em um cuidado que vai além. Nosso propósito é inspirar uma nova era de saúde corporativa, tornando-a mais humana, acessível e impactante. Oferecemos um portfólio completo, planos de saúde e odontológicos personalizados, seguro de vida e uma consultoria especializada que cuida de tudo, da gestão à negociação. Nosso atendimento é humanizado e ágil, com SLAs que garantem respostas em minutos e um NPS na zona de excelência. Conte ainda com o suporte de nossa consultoria médica e jurídica especializada. Vamos além, com programas de saúde anuais, materiais de comunicação personalizados para seus colaboradores e um investimento contínuo em tecnologia e prevenção. Nosso compromisso com a excelência é garantido por processos como o Six Sigma, assegurando a tranquilidade que sua empresa busca. Cansado de altos custos e atendimento ineficaz, a ERG Life é a sua parceira ideal para um futuro de saúde e bem-estar corporativo. Cuidamos da saúde e benefícios, para você focar no que realmente importa, o crescimento do seu negócio. ERG Life, cuidando da saúde e benefícios da sua empresa. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá! Estamos iniciando mais um programa Gestão e Pauta com Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras às 15 horas pelo canal do YouTube Pode na Rede e todas as sextas-feiras às 14 horas na TV, canal 527 da Claro, em todas as cidades do Alto Tietê e Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, o Centro Universitário ENIAC, a Zuc Saúde Ocupacional, a Remunerar Consultoria e a ERG Life Saúde Corporativa. E hoje, pessoal, é o programa de número 150. E vai vir mais por aí, tá certo? Um momento muito especial. E para brindar com chave de ouro, o tema de hoje é desafios emocionais e comportamentais da gestão nos dias atuais. E estamos aqui com a Patrícia Sena. Ela é psicóloga clínica e organizacional,
palestrante e professora. Patrícia, seja bem-vinda, é um prazer ter aqui no programa. E novamente, né? E novamente. Daqui a pouco eu preciso de um crachá. É verdade. Eu que agradeço o convite, Cláudia. Sempre muito bom estar aqui com você, conversar sobre temas que a gente ama, né? Que a gente adora, né? Muito obrigada pelo convite. Você sabe que é sempre um prazer receber você aqui no programa. Nós estávamos até conversando lá nos bastidores, que toda vez que você volta, você traz um conteúdo incrível, um bate-papo assim, realmente diferenciado, né? Então, para nós é sempre um prazer, né? Trazer pessoas como você, né? Com qualidade, com experiência, com conhecimento, né? Isso agrega muito aqui para nossa audiência, né, Patrícia? Mas, embora que você já tenha vindo aqui em outros momentos, mas o programa, Patrícia, tem crescido muito, a audiência. Então, se apresente novamente, faz da sua jornada, da sua carreira. Bom, eu sou psicóloga, já faz mais ou menos 25 anos, né? Me formei no ano 2000. Desde então, eu trabalho exclusivamente com pessoas. Nunca lidei com nada além de pessoas, né? E atualmente eu sou psicóloga clínica, né? Sou também psicóloga organizacional, porque isso é uma especialidade, né, que eu adquiri com a experiência. Sou professora universitária, né? Dou aulas nos cursos de psicologia, né? De algumas universidades aqui de Guarulhos. Sou professora também na pós-graduação também em psicologia. Atualmente eu faço um doutorado, né, em psicologia da saúde, né, até porque eu não tenho mais nada para fazer, então aí eu resolvi fazer um doutorado, né, sou mestra em psicologia psicossomática, né. E atualmente a maior parte do meu tempo ela vai de fato para a docência, então eu divido algumas manhãs e noites para docência, divido um tempo da minha vida também para os estudos, né, porque não dá para você ser professor sem estudar. Eu dedico parte do meu tempo também para atender alguns pacientes, para supervisionar psicólogos, né, então a minha vida toda gira em torno da psicologia, seja aprendendo, seja clinicando, ajudando outras pessoas, ou ajudando outros profissionais a se posicionarem, a adquirirem experiência no mercado, né, da psicologia. Você sempre fazendo a diferença, né? Fazendo muita coisa, né? Mas é o que a gente gosta, né? Que bom, né? Que a gente faz o que a gente gosta. Isso é satisfatório. Realmente, eu falo, né? A gente conversou ali e de um conhecimento, de uma bondade também, de um profissionalismo. Obrigada, Cláudia. Tem aqui até já um comentário aqui, José Lima, boa tarde. Ô, José Lima, boa tarde aí, viu? Gratidão aí pela sua participação aí. Bom, Patrícia, então, até iniciando nosso bate-papo em relação ao tema, né? Que é um tema, assim, muito oportuno, né? Sim. Necessário de se falar. Por que falar sobre desafios emocionais e comportamentais do gestor na atualidade? Por quê, Patrícia? Por quê, né? Como se fosse um tema que a gente quase não fala, né? E não se falou. Hoje em dia, muito mais por conta dessas novas exigências, né? Então, a gente sabe que as empresas elas estão buscando se estruturar dentro dessa nova exigência da lei da NR1, que vai exigir que as empresas foquem em saúde mental, que elas desenvolvam seus funcionários a ponto de promover saúde mental, de conservar a saúde mental daqueles que têm, né? O número de casos de transtornos de burnout, ele tem aumentado, né? Então, a síndrome de burnout é a síndrome do esgotamento, né? Em função do trabalho. E, infelizmente, essa síndrome ela tem acometido tantos funcionários, né? De nível operacional, administrativo, quanto os gestores. Né? Tirando o fato de que o Brasil é um dos países com maior incidência de afastamento por saúde mental, por transtorno mental. O Brasil é o segundo maior país por afastamento decorrente da síndrome de burnout, né? Acho que já até trouxe esses números. Infelizmente, a gente ainda se mantém, né? Aliás, o Brasil tem se superado em muitas coisas e são coisas, não são necessariamente pontos positivos, são negativos. Os casos de ansiedade, casos de depressão, enfim. Então, existe hoje a sociedade atual, ela tá doente, né? Então, eu lembrei até agora de uma frase de um filósofo indiano, e ele dizia que não é saudável você querer se adaptar a uma sociedade doente, né? Então, se a gente
E o tempo todo a gente está tentando fazer isso, né? Se adaptar. Se adaptar a tudo e estar na frente de tudo e estar dentro de todas as coisas que acontecem, né? Bem adaptado. Só que, opa, peraí, mas me parece que está todo mundo correndo sem foco. Me parece que está todo mundo produzindo, mas ao mesmo tempo adoecendo. Né? Então, acho que talvez esteja na hora de pensar se a jornada que eu estou trilhando nessa vida está, de fato, me trazendo saúde para as pessoas que estão ao meu redor, né? Ou eu estou adoecendo sem perceber, inclusive. E esse talvez seja um dos grandes problemas, né? Um dos desafios também. Poxa, realmente você trouxe aí um contexto muito importante de se falar, né, Patrícia? Vem aumentando mesmo essa questão aí de afastamento até nas empresas, né, por ansiedade, depressão, burnout, como você bem citou, né, e por trás disso tudo, temos ali o gestor, o líder, que ele tem que cuidar das pessoas, mas e quem cuida dele? Quem cuida, exatamente. Quem cuida dele, né, nesse contexto todo aí? Quem cuida do líder? E essa é a proposta, inclusive hoje, né? Porque um dos desafios do líder, depois a gente vai entrar e vai esmiuçar um pouquinho melhor cada um deles, mas é ter alguém que possa cuidar deles. Tem alguém com quem eles possam contar para falar das suas angústias. Porque a gente sabe que sempre fala, né? Não dá para ser o super-homem ou a Mulher Maravilha. Temos as nossas fraquezas. Sim. Né? E com quem contar? Com quem contar, né? E, por exemplo, a gente psicólogo, a gente conta com outro psicólogo, né? Inclusive o pessoal fala que é uma pirâmide, né? Então, o psicólogo tem que ter um psicólogo, que tem que ter um psicólogo, que tem. E aí, e aí a gente vai se sustentando, é uma profissão sustentável a da psicologia, né? E acho que os líderes, eles também precisam ter essa pessoa com quem eles possam contar, com quem eles possam falar, né? E a nossa profissão de psicólogo, ela tá aqui para isso, justamente. Hoje, felizmente, muitas empresas têm aberto essa visão, essa mentalidade para esse tipo de trabalho do psicólogo dentro da organização, não só para fazer recrutamento e seleção, né? Porque antigamente, aliás, a psicologia organizacional, ela surge daí, né? De um profissional que contrate o melhor funcionário para a função adequada, né? Hoje não é só seleção e treinamento que os psicólogos fazem. Hoje os psicólogos trabalham fazendo esse acolhimento, ajudando os líderes, inclusive, a se desenvolverem, trabalham dentro do desenvolvimento humano e organizacional. Então, a função do psicólogo na organização, ela se amplia, né? Porque óbvio, o nosso escopo de possibilidades é muito grande, né? Tem psicólogo que ainda nem sabe o tanto de coisa que ele pode fazer dentro dessa área. Na faculdade eu dou aulas de psicologia organizacional, né? Uma das disciplinas. E aí eu ensino, gente, olha, isso aqui é tudo que vocês podem fazer dentro desse campo, justamente porque tem demanda. Sim. Né? Tem demanda para psicologia dentro da organização, ainda mais hoje. Né? Ainda mais hoje, assim, principalmente depois da pandemia, né, Patrícia? Isso. Depois da pandemia aumentou o índice, né, de ansiedade, né? Sim. Aumentou o índice, foi um boom, assim, foi um negócio, assim, gigantesco, um negócio que você olha, se você vê em gráfico, você vai ver que, gente, que absurdo, né? Porque enquanto a pandemia estava acontecendo, os afastamentos eram por conta do Covid, né? Da doença em si, do coronavírus. Depois da pandemia, os afastamentos foram se transformando em afastamentos por saúde mental, no sentido de ansiedade, depressão. O pico foi a ansiedade. Sim, a ansiedade, né? O que mais a gente percebe chegando no consultório, na clínica hoje, são pessoas com sintomas de ansiedade. Né? E eu sempre digo, sintomas de ansiedade, mas eu sempre digo que a ansiedade por si só, ela também é um sintoma. Existe algo por trás da ansiedade. E que é justamente isso que a gente trata em terapia, né? Especialmente na psicoterapia psicanalítica, que é a minha abordagem, né? Então acho que a gente tem que abrir esse espaço. As empresas hoje estão buscando psicólogo para
olha, eu quero que você seja possibilite o seu trabalho de psicóloga clínica Sim. para os meus funcionários. Sim. E aí, é claro, é um trabalho diferente, né? O psicólogo clínico, ele atua de maneira diferente do psicólogo organizacional. É diferente? Sim. Então, por exemplo, eu não posso atender um funcionário e fazer um tratamento com ele, me estender não posso. Dentro da organização, eu tenho uma outra função, é diferente, né? O psicólogo do trabalho, no trabalho, ele vai ajudar esse colaborador a se adaptar à função, a entender quais são, talvez, as melhores maneiras, as melhores formas dele funcionar dentro daquele ambiente, vai trabalhar com grupos, ajustar aquilo que precisa ser ajustado nos grupos, trabalhar em grupo ou trabalhar individualmente, mas não atender clinicamente. Aí, nesses casos, quando chega para o psicólogo organizacional um caso de um atendimento de alguém que está com depressão, por exemplo, Certo. a gente precisa encaminhar. Então, entendi. Aí a gente encaminha para um psicólogo externo. Né? Eu, por exemplo, então, enquanto psicóloga clínica e organizacional, eu não posso fazer as duas funções. Então, assim, dentro da organização, eu atendo o funcionário e aí eu mando ele para minha clínica fora. Não posso. Não né? pode. Tem Não. que mandar para um outro profissional. Isso, né? Então, as empresas estão abrindo o olhar para isso, né? Ampliando esse olhar, e os líderes elas estão possibilitando esse trabalho junto aos líderes, né? Então, tem empresas que já, olha, a gente quer fazer um trabalho com a liderança aqui, mas é um trabalho voltado para a gestão emocional, né? Para o desenvolvimento emocional da liderança, porque não tem jeito, né, Cláudio? A coisa começa lá. Sim. Né? Então, é lá em cima que começa a saúde, é lá em cima que começa a doença. Um líder adoecido vai adoecer a sua equipe, não tem jeito. Impacta, né? Impacta, E você sabe que até em virtude da NR1, né, que agora esse ano que já começa realmente aí a vigorar mesmo, né? Então, se as empresas não estiverem preparadas aí, né, Patrícia? Sim, e tá todo mundo correndo, desesperado, né? Como se isso não fosse já uma lei, né? Porque já tinha essa norma da NR1, enfim, né? E a saúde mental dentro do campo da ergonomia, mas é que agora vai gerar multa, né? É que agora gera outros tipos de processos, né? A gente tem, por exemplo, hoje casos, e muitos, e não são poucos, que alguns são camuflados, né? De assédio, por exemplo. Assédio moral, enfim. Então, essa também é uma das razões pelas quais a gente tem que falar sobre isso. Então realmente isso tá dentro desse pacote, né? Tá no pacote. De assédio moral, assédio sexual, pressão por metas também, né? Sim, pressão por resultado, ainda mais o líder. Querendo ou não, o líder, ele é alguém que tem uma carga maior, né, dentro da organização, né? Por mais complexo que seja um trabalho de alguém que está ali no operacional, enfim, é complexo o trabalho, mas o líder, a complexidade do trabalho do líder é porque ele tem que liderar pessoas e não processos. Se alguém lidera só processo, ele não está não tá dentro daquilo que a gente chama de liderança mesmo. Liderar processos não é gestão de pessoas, né? Então, é muito complexo o trabalho do líder e por isso que exige esse cuidado com ele, né? Essa pressão, né? E aí, e mais do que a pressão da empresa em relação ao líder, mas a pressão dele em relação a ele mesmo. É verdade. Né? Existe uma autocobrança, porque o líder está lá, espera-se que ele esteja lá pela competência, né? Porque ele tem ali todos as competências necessárias para liderar uma equipe, né? Mas esse líder, ele ainda precisa aprender muitas coisas, né? Porque a liderança não nasce pronta, né? O líder não nasce pronto. Vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Sim, exatamente. Vai ganhando corpo, experiência, né? A gente às vezes vê assim, nossa, criança, né? Assim, nossa, vai ser líder quando crescer, né? Então, ela já tem uns traços, né? Características, temperamento, personalidade de alguém que pode estar nessa função. Certo. Né? Mas não necessariamente que ele vai ser um bom líder. Por quê? Porque ele tem que ter valores.
E se não se ensina valores para essa criança, ele pode ser um líder, um gestor, um chefe, mas talvez não seja um chefe adequado. Verdade. Por isso que a liderança, ela é ensinável, ela é aprendida desde do comportamental até valores Sim. emocionais, valores e esse controle, né? E tantas outras competências emocionais que o líder precisa ter, né? Porque realmente, né, Patrícia, a liderança é um processo e está relacionado ao comportamento dele. Sim. É o dia a dia de como que ele se relaciona com as pessoas, como que ele dá um feedback. Então, tudo isso tem que estar atento ali. Sim. Para que não passe uma imagem negativa, né? Então, às vezes, é que você falou, às vezes ele tem aquela predisposição para ser um líder, mas, de repente, o seu comportamento não tem sido adequado no ambiente. Exatamente. Aí levando as pessoas ao extremo, ao excesso, ao esgotamento, ao burnout, né? Então é muito importante esse papel ali dentro, né? Eu vou falar sobre isso depois para juntar com uma outra característica, mas, por exemplo, feedback, você falou do feedback, né? Que é uma cultura que as empresas precisam desenvolver, não tem jeito, não dá para fugir disso, né? Mas se o líder não tiver autoconhecimento, ele não consegue dar um bom feedback. E o bom feedback... Minha cadeira tá descendo. O bom feedback é aquele em Pode que... aumentar, o programa ao vivo é assim. Não, depois eu subo, na hora do intervalo. Estamos ao vivo aqui, pode aumentar. Eu tô sentindo que eu tô descendo aqui o nível. Mas ok. O culpado é o Abner aí, ó. O programa ao vivo é isso, né, Abner? Tá baixando a cadeira dela ali, Abner. Depois você levanta. Mas então, aí o feedback é assim, se você não tem o autoconhecimento para entender assim, peraí, gente, isso aqui eu tô dando esse retorno para esse funcionário porque ele realmente é assim? Isso é fato, é realidade? Ou é porque eu não vou com a cara dele? Ou é porque eu tenho questões que são subjetivas e até inconscientes em relação a ele, e é por isso que eu vou dar nota 0 para ele nesses quesitos. Então eu tenho que entender assim, opa, isso daqui, essa aqui é a realidade dele. Não, isso aqui é ele mesmo. Não, isso daqui eu tô tendo uma percepção errada a respeito dele. Então, o autoconhecimento é um negócio que o líder é uma competência que o líder precisa desenvolver para, inclusive, ser alguém que dê bons feedbacks e feedbacks que sejam construtivos, né? E dentro desse contexto todo aí, você já citou aí alguns desafios, né? Mas o que você entende assim como, de repente, dê um exemplo aí de um grande desafio para um líder nesse contexto todo aí, Patrícia? Você como psicóloga, né? Cite um exemplo aí de um desafio assim muito complexo para um líder, nesse contexto atual nosso, dele mesmo, de repente não tiver um bom autoconhecimento, não saber gerenciar suas emoções, mas também sabendo que tem que gerenciar pessoas. Sim, sim. Olha, tem uma coisa que a gente acha que é assim mesmo e pronto, acabou, então, né, ele que se vire. Por exemplo, a solidão, a gente já ouvi muito falar, por exemplo, ser líder é estar sozinho. A solidão do líder ou a solidão do gestor, né? Então, lidar com isso, aquilo que a gente falou, assim, o líder, ele precisa ter alguém com quem ele possa contar as angústias, com quem ele possa falar sobre as incertezas, né? Porque ele não pode falar para qualquer um. E, de fato, ele não pode se abrir, dependendo do que for, falar das suas questões pessoais e emocionais, para o seu liderado, para o seu funcionário, né? Ele precisa ter alguém para quem ele possa falar. E, às vezes, dentro da organização, a gente não existe essa pessoa, né? Não tem essa pessoa. E aí, ele precisa buscar fora. Ou um mentor, ou um próprio psicólogo, Sim. né? Mas porque ele tem medo, às vezes, de falar com alguém dentro da organização, porque isso pode dar a impressão de que ele é fraco. É verdade, Porque, Patrícia. Imagina, eu tô mostrando as minhas vulnerabilidades para isso, você. Você vai achar que eu sou fraco. E líder não pode ser fraco, não é? Esse é o pensamento que se tem, né? Por exemplo, fazer a gestão da própria ansiedade. Somos todos, sem exceção, somos ansiosos. Sim. Porque a ansiedade é algo natural, um mecanismo natural do ser humano. Alguns mais, outros menos. Mas o líder, muitas vezes, ele acaba adquirindo um pouco mais de ansiedade por conta de toda a pressão, né? Então, esse medo de que a coisa não vai dar certo, de que ele não vai conseguir fazer dentro do prazo, né? O líder, por exemplo, que é super controlador.
Eu não estou falando do líder que controla, porque eu acho que o líder tem que ter um nível de controle sobre, né, o seu Sim, setor, sobre a sua equipe. sim. Mas o super controlador é aquele que, infelizmente, ele não deixa as pessoas, ele impede as pessoas de crescerem. Por quê? Porque se eu quero controlar tudo, eu não delego. E se eu delego, eu fico em cima e não te dou autonomia para você criar em cima daquilo, né? E se eu não dou autonomia para você fazer e aprender, né? Você não cresce. Então, o problema do líder super controlador é que ele não impede as pessoas de crescerem. Então, o líder ele precisa reconhecer, poxa, será que esse nível de controle é um nível ok? Ou eu estou exagerando, estou pegando tudo para mim, não estou confiando nas pessoas e por isso a coisa não tá funcionando direito, né? E tem que confiar nas pessoas, né, Tem que Patrícia? confiar, né? Eu lembro de um fato até que aconteceu comigo, Patrícia, né? Eu era um pouco mais, era jovem e tal. Eu estava no banco na época e o gerente conversou comigo sobre isso. Falou assim, Cláudio, você tem que confiar mais nas pessoas. Né? Isso eu vi lá atrás, né? Porque às vezes por mais que eu era jovem, mas eu tinha ali um certo perfil de liderança. Então, algumas coisas eu centralizava em mim na época lá, né? Mas depois disso, você sabe que eu comecei a prestar atenção, caramba, é verdade, preciso confiar mais. E onde que você fala, de repente, delegar mais. Sim. Né? E isso é tão libertador. E aí, por isso que o líder ele tem que ser essa pessoa que desenvolve outras pessoas para você saber, não, eu estou ensinando para ele, né? E se eu estou ensinando, eu confio que ele está aprendendo e confio que ele vai fazer um bom trabalho, né? Então, por isso que uma coisa agrega a outra, o líder desenvolvedor de pessoas. Realmente não dá para querer fazer tudo sozinho, né? Tem que saber delegar, claro, acompanhar, né? É que também tem ali os níveis de maturidade de cada pessoa da equipe, né? De repente tem aquele que o líder fica mais ali em cima, aquele, de repente, o outro menos. Sim. Mas ele tem que saber gerenciar isso, né? Sim. Porque você tem uma infinidade de personalidades dentro da sua equipe, né? Às vezes a equipe ela é muito coesa, todo mundo ali, tudo parece que é uma família, né? Digamos assim. Mas cada um é diferente. E essa coesão da equipe, ela muitas vezes ela advém do equilíbrio do líder. Né? Então, se esse líder ele não consegue unir as pessoas, sabe aquele líder desagregador? Né? Então, assim, às vezes é que pega aqui, que traz o assunto de um e joga para o outro e coloca as pessoas umas contra as outras, né? Então, como é que eu entendo isso e trato isso? Bom, primeiro, com autoconhecimento. Eu preciso entender que, essa minha postura, ela não é adequada, pelo menos não para minha função. Aliás, para nenhuma outra. Né? Então, e até voltando um pouco do que você tinha dito, então, realmente é importante hoje as empresas entenderem, né, Patrícia, de ter ali psicólogos. Sim. Para atender essa demanda, sim, acompanhar ali os profissionais, acompanhar os líderes. E aquilo que você falou, poxa, de repente o líder não tem essa tranquilidade ou confiança de falar para um liderado. Mas se tem uma pessoa ali, um profissional, que está ali para isso, para te ouvir, né? E que depende de algo ali... fugiu agora a palavra, sigiloso, mas... Sim, sigiloso, que seja algo sigiloso, seguro, né? Isso, seguro. Isso, um ambiente seguro. Uhum. Poxa, de poder realmente ele ir lá e desabafar, falar, faz todo sentido, Patrícia. Certamente, né? Então é importante... Então acho que o pessoal tem que aproveitar o psicólogo que tem dentro das organizações, né? Primeiro que ele custa, né? E segundo que ele tá ali para isso, né? E se tem uma coisa que a gente não pode quebrar, e aí o psicólogo que quebra, ele realmente, né, tem muitos problemas com isso, é sigilo, né? Então o que você me conta, é uma promessa que eu faço com você, né? A não ser que você me peça para que isso vá para além dessas quatro paredes, né? Sim. Isso fica entre nós, porque senão você não tem, eu não tenho a sua confiança, não se não gera confiança, nenhum tipo de vínculo, né? E assim, mas a gente também entende que a empresa tem que propor
essa segurança Com de certeza. que realmente tanto o líder como qualquer profissional possa procurar ali o psicólogo, né, que se sinta ali à vontade, sem ter pressão. Caramba, será que se eu for no psicólogo, vou me queimar, né, vai me atrapalhar? Então, a empresa tem que propor um ambiente adequado para isso, né, Sim. Patrícia? Porque hoje a gente não tem mais esse preconceito que se tinha antes, ou pelo menos não tanto quanto antes, né? De, nossa, você vai no psicólogo? Nossa, tem algum transtorno? Você é louco? É verdade. Né? Deu uma melhorada isso aí mesmo, né, Patrícia? Porque a psicologia ela tá se expandindo tanto a ponto das pessoas começarem a ter novos pensamentos a respeito da ciência, né? E então hoje e a empresa tem que saber, olha, ok, temos um psicólogo para isso, a gente entende que as pessoas sofrem, né? E inclusive eles, né? E como a gente está falando de gestão, o líder ele sofre, e às vezes, infelizmente, por conta dessa solidão do líder, né? Do poder, ele sofre sozinho. Né? E tem outra coisa, né? Qual é uma das funções do líder é de acolher o sofrimento do funcionário, né? Eu não estou dizendo como um psicólogo acolheria, né? Mas assim, ouvir, dizer o que tá acontecendo alguma coisa, você está passando por algum problema, estou percebendo que alguma coisa aqui mudou, você me entregou algo que não está dentro daquilo que a gente tinha combinado, enfim, né? Verdade, Patrícia, verdade. Então, o líder precisa ser essa pessoa que acolhe esse sofrimento, que ouve, né? E aí é o que a gente escuta a gente chama de empatia seletiva. Por quê? Porque você escuta o sofrimento do seu liderado, do seu funcionário, mas você não é absorvido por ele. Porque imagina se a gente, psicólogo, fosse absorvido pelo sofrimento de todo mundo que chega pra gente. Não daria certo. No começo a gente ainda meio que patina, você sai meio zureta da clínica, né? Mas depois você consegue... Então, gerenciar. Então você vai selecionando até onde você se envolve com a questão emocional do seu funcionário e até onde, eu não posso levar esse negócio pra minha casa. Né? E tem muito líder que não sabe ainda lidar com isso, que é amigo íntimo, pessoal do funcionário dele, e em algum momento não vai dar certo, gente, pelas minhas experiências. Né? Não dá certo, Patrícia? Não dá. O que eu tenho percebido, assim, quando o líder ele se envolve demais, intimamente com o funcionário, em termos de amizade, até em relacionamentos amorosos, gente, dá ruim. Você não já viu isso? Não, já... Eu tô falando besteira. Assim, óbvio, a minha experiência é essa, né? Eu não tô falando do casal que resolveu abrir um negócio juntos e tá ali, e inclusive eu acho que dá muito ruim também. Mas a gente precisa saber, porque se quebra, né? Porque assim, você é meu chefe, eu sou sua funcionária, eu vou querer ser sua amiga. Por quê? Se amigo do chefe não traz algum privilégio pra mim? Né? Então, você vai brigar menos comigo, você vai pegar menos no meu pé, você vai... Ainda mais fogo mais íntimo, né? Então... Como é que fica no bicho de trabalho? Então, assim, e aí se o líder cai nessa armadilha, que muitas vezes ele tá lascado. Então, imagina o líder amigão de todo mundo, né, e tal. Não, existe uma posição que você precisa ocupar, se você misturar com outras, você tem que ter muito manejo para dar certo. Né, e muito esforço, né? E tem uma outra, só para a gente terminar de falar sobre os desafios, né? Uma outra questão é a síndrome do impostor. Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas explique mais. A gente ouve muito falar sobre síndrome da impostora, né? Mas a síndrome do impostor, a gente não usa esse termo em psicologia, enfim, dá outro nome para isso, mas só para ficar mais... usar do senso comum. Sim. É quando a pessoa está ocupando um lugar, mas ela acha que não merece estar ali. Ou ela não acha que ela não tem capacidade para estar ali. É tipo assim, eu sou uma farsa nesse lugar, né? As pessoas acham que eu sou, mas na verdade eu não sou. Ela não acredita nela mesma. Não acredita. Né? Então esse é um desafio que muitos líderes, porque assim, às vezes o líder é colocado na posição de líder, porque ele tem competência técnica, porque ele se dá bem com as pessoas, né? Porque ele se comunica bem, porque ele, né? Mas quando ele vai para aquele lugar, ele precisa adquirir outras habilidades, que são habilidades gerenciais. Sim. E aí que entra, eu acho que a crise do líder, ela acontece nessa transição.
né? A transição disso. Era um analista, passei a virar um gestor de uma equipe, Sim. né? E hoje, veja o que está acontecendo. A gente vive num mundo onde os avanços tecnológicos eles são extremamente rápidos. E o que acontece? Eu tô lendo aqui um negócio, tô vendo, aprendi um curso, fiz um curso aqui, aprendi tal. Tá, mas alguma coisa mudou. No mês seguinte, aquele curso que eu fiz hoje, já tem atualização, né? E isso acontece com software, com o celular, Sim. com tudo. Tudo se atualiza, né? E a gente vai achando que a gente tá ficando o quê? Obsoleto. Preciso aprender mais, preciso fazer mais, preciso estar o tempo todo ali conectado, envolvido, porque senão eu vou estar obsoleto, eu vou estar, né? E essa ansiedade de estar sempre o tempo todo atualizado, isso gera um desgaste emocional para o líder, assim, sem precedentes, muito, muito grande mesmo. Nossa, Não é verdade, Patrícia. Bom, o papo tá bom, mas precisa aqui anunciar o nosso patrocinador, tá bom, Patrícia? O Centro Universitário ENIAC, com cursos de graduação e pós-graduação, presencial, híbrido e EAD, nota máxima no MEC, Azuc Saúde Ocupacional, assessoria completa especializada em segurança e saúde do trabalho, a remunerada consultoria especializada em remuneração estratégica e a ERG Life, corretora e administradora de planos de saúde empresarial. Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. O seu sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê, nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre, estrutura qualificada com equipamentos de ponta, corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. A Azuc Saúde Ocupacional está ao lado das empresas. Conectamos pessoas, dados e decisões para cuidar do que sustenta o trabalho. Gestão completa em medicina e segurança do trabalho. Capacitação. Perícias. SESMET. Riscos psicossociais. Tudo integrado, preciso e humano. A próxima era do trabalho já se desenha agora. Em cada decisão que antecipa, em cada avanço que protege. A Azuc guia esse movimento, transformando evolução em clareza. O futuro não começa amanhã, ele já respira em nós. No cenário empresarial atual, o bem-estar dos seus colaboradores é a base do seu sucesso. Mas, como garantir uma saúde corporativa eficiente, humana e sem burocracia? Na ERG Life, sob a liderança experiente de Edson Gatto, com sua vasta e comprovada dedicação à saúde, acreditamos que a solução está em um cuidado que vai além. Nosso propósito é inspirar uma nova era de saúde corporativa, tornando-a mais humana, acessível e impactante. Oferecemos um portfólio completo, planos de saúde e odontológicos personalizados, seguro de vida e uma consultoria especializada que cuida de tudo, da gestão à negociação. Nosso atendimento é humanizado e ágil, com SLAs que garantem respostas em minutos e um NPS na zona de excelência. Conte ainda com o suporte de nossa consultoria médica e jurídica especializada. Vamos além, com programas de saúde anuais, materiais de comunicação personalizados para seus colaboradores e o investimento contínuo em tecnologia e prevenção. Nosso compromisso com a excelência
excelência é garantido por processos como o Six Sigma, assegurando a tranquilidade que sua empresa busca. Cansado de altos custos e atendimento ineficaz, a ERG Life é a sua parceira ideal para um futuro de saúde e bem-estar corporativo. Cuidamos da saúde e benefícios, para você focar no que realmente importa, o crescimento do seu negócio. ERG Life, cuidando da saúde e benefícios da sua empresa. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta. O tema de hoje é desafios emocionais e comportamentais da gestão nos dias atuais. E estamos aqui com uma grande amiga, Patrícia Sena, que ela é psicóloga clínica e organizacional, palestrante e professora universitária, né? Isso. É isso aí. Nossa amiga de trabalho aí. De muitos anos, inclusive, né? Faz Muitos anos que a gente né, conhece. Patrícia? Gente, ó, o bate-papo tá incrível. Lembrando que hoje é o programa de número 150 e para mim assim, é um prazer imenso. Eu agradeço, sabe, assim, a toda a nossa audiência, aos amigos como a Patrícia, os convidados, né, a nossa equipe aqui, a direção da Rede OTT, né, chegar a 150 programas e tem mais ainda pela frente aí, sim, Patrícia. E agora em março, tá até falando com o Abre, né, Abre, lá nos bastidores, antes de começar o programa, que vai completar 3 anos o programa em março, Patrícia. Olha. Vai completar 3 anos. E que venha mais 3 aí, né? Mais 3, porque eu acho que tem a ver com o nosso propósito, né, Patrícia? De aproveitar o espaço para levar conhecimento, experiência como a sua. Isso não tem preço, sabe? Uhum. Então, eu quero cada vez mais trazer pessoas como você, né? Bater aquele papo que possa realmente contribuir. Esse assunto de hoje aqui é muito oportuno, importante de se falar, né? Porque a gente está falando de saúde mental, né? Dos desafios, Dos né? desafios que nós temos no dia a dia, sim, né, sim. Patrícia? E, bom, Patrícia, existe uma habilidade emocional mais desejada pelas empresas atualmente? E se sim, qual seria? Essa é a top. Pergunta de milhões? É a pergunta de milhões. Vou deixar para o final. Não, vou falar agora. Inteligência emocional. Inteligência emocional. É algo que a gente já ouviu falar milhares de vezes, já estudou a respeito, já, né? Mas é algo que ainda é uma habilidade que a gente não consegue desenvolver de forma... eu não vou nem dizer plena, porque a palavra plena acho que ela é demais, né? Mas assim, de uma forma adequada, né? Porque a inteligência emocional não é uma coisa, não é uma competência, ela é um conjunto de competências. Por isso é tão difícil, né? Então, por exemplo, a inteligência emocional tem 5 pilares, né? Então, nós temos o pilar do autoconhecimento, aquilo que eu falei para você, a gente precisa saber o que sentimos, por que sentimos, opa, isso daqui vai me fazer mal, não vou fazer, né? Essa conversa eu sei que vai dar ruim, não vou nem começar, né? Então isso é autoconhecimento, entender quais são os meus limites, inclusive, né? A automotivação, né? A automotivação é assim, eu não preciso necessariamente do outro para ficar ali me instigando, para ficar me empurrando. Eu mesma faço isso, eu tenho potencial e tenho força dentro de mim para poder fazer isso. Então, não preciso que o outro me elogie ou me reconheça para eu ir atrás de alguma coisa, né? Isso é automotivação, né? Autocontrole, que acho que esse aí a gente já, né, não check, né? Autocontrole não é necessariamente autocontrole no sentido de controlar as emoções, porque quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando do campo das emoções, né? Mas o autocontrole é você ter controle sobre o que fazer diante da emoção. Porque a emoção exatamente. vem. Então, se eu te xingo, se eu te bato, se eu tenho um comportamento ruim com você, a emoção da raiva possivelmente vai surgir em você. Não é possível que ela não surja, né? Assim, é difícil que isso não aconteça. Mas você pode não me bater, você pode não me xingar de volta. Isso é autocontrole. Né? Então a emoção vem, o controle é aquilo que eu faço em relação à reação que eu tenho àquela emoção.
né? E aí o gestor ele precisa ter isso, né? Esse autocontrole para conseguir entender o que é que emoção, porque quando ele conhece quais são as emoções que vão tirar ele do eixo, né? Ele tá ali tentando manejar, né? Quando quando essa emoção chega, ele já sabe o que fazer. Opa, vou me retirar, vou respirar fundo. E aí, cada um tem o seu jeito de lidar com as emoções difíceis que vão chegar, né? O quarto pilar é o pilar das habilidades interpessoais, né? É saber se relacionar com o outro. Né? É educação, é respeito, é transparência, é honestidade, é justiça, são valores, né? Também que você vai adquirindo e reconhecer, inclusive, isso é um desafio também para o gestor, que ter a sensibilidade de olhar para o funcionário e opa, temos aqui alguém que talvez esteja vivendo um problema, tem alguém aqui que talvez precise conversar, então eu vou lá chegar. Então, essa sensibilidade de perceber no outro, nessa relação que eu crio com o outro, essa necessidade dele, né? É igual marido e mulher, quando tá muito tempo junto, né? Então, assim, o marido olha pra mulher, já sabe, opa, nem vou chegar perto. Nem vou chegar perto. Ou então, se chegar perto, já chega com uma caixa de chocolate, né? Então, assim, já sei, tô sensível a isso, já entendo. E o último é a habilidade da empatia. Né? Empatia é, de fato, assim, eu não apenas sei lidar com você, mas eu me coloco no seu lugar e entendo que, poxa, realmente tá desgastante para você, né? É uma sobrecarga, tá difícil aí para você, né? Então, a inteligência emocional é um negócio que se aprende também, você não aperta o botão e de repente vem o curso de imersão sobre inteligência emocional. Você vai sair de lá uma pessoa inteligente emocionalmente falando. Então, não vai. Né? Não vai porque isso não se aprende desse jeito, se aprende na vida. É uma construção no dia a dia, né? Inclusive, a gente ensina os nossos filhos a terem ou não terem inteligência emocional. A gente vai ensinando, por exemplo, assim como a autoestima, né? A autoestima é uma construção desde a infância, né? A inteligência emocional também. Então, filhos que nasceram em ambientes propícios a desenvolverem autocontrole, por exemplo, eles viam lá dentro da casa deles a mãe lidando, manejando bem com as emoções dela, o pai a mesma coisa, né? As discussões, elas tinham limites e tinham propósitos saudáveis, né? É verdade, Patrícia. Então, e aí esse cara que aprendeu a lidar com as emoções na infância, ele vai ser... Aí sim, se ele for líder, ele vai ser um bom líder, né? Então, por isso que eu sempre falo, né? O bom funcionário, ele não é construído no curso do jovem aprendiz apenas, né? O bom funcionário é construído dentro de casa, lá na infância. É verdade, Patrícia. Começa tudo lá, né? A educação, a forma como foi conduzida ali, né? Sim. É que você falou, de repente, uns pais ali que geram uma confusão ali, se perde, briga, não tem controle de nada, aqui você está observando. Mas de repente, se aquele casal que tem uma discussão, mas sabe gerenciar, chegar a um consenso, então a criança vai observando aquilo, né? Então ela vai observando, né? E é aquela coisa, às vezes a gente faz essas análises, né? Mesmo não precisa ser psicólogo para fazer a análise. Opa, esse cara aí não sabe controlar, não está sabendo controlar a emoção dele, está gritando com o funcionário dele, né? Possivelmente ele tem algo por trás disso, ele tem talvez até um sofrimento. Essa inabilidade para lidar com a emoção também é uma construção. Sim, sim. Você, voltando até no ponto, quando você falou aí de um dos pilares do autocontrole, realmente, a gente não tem como controlar as emoções. Ela chega aqui a todo momento, né? Você falou aí, você falou bem, por sinal. É a mesma coisa que chegar alguém aqui e me der um chute, eu vou ficar nervoso. Vai. Né? Me der um tapa no rosto, eu vou ficar nervoso. Né? Então, você não tem como controlar isso. Mas é que você falou, é controlar a reação. E aí eu gosto de falar em relação ao tempo e intensidade. Né? Então, por exemplo, quem você falou também quando o líder grita, né? Né? Então, por exemplo, eu tive uma situação parecida, Patrícia. Uma gestora nossa, quando ela ficava nervosa, ela levantava da cadeira, gritava com a equipe,
E ficava ali semanas, meses sem falar com a gente. Então, quer dizer, olha aí a intensidade que ela levantou e gritou, e o tempo que ia ficar um mês sem falar. Nossa, gente. Então, quando a gente consegue desenvolver a inteligência emocional, você até fica nervoso, mas você consegue gerenciar o tempo e a intensidade. Sim. Eu não preciso levantar aqui e matar alguém, por exemplo. Isso é intensidade, né, Patrícia? Então, realmente, é gerenciar a reação mesmo, né? Sim, é. A intensidade, o tempo dela, porque, poxa, é natural a gente ficar nervoso, ficar triste em alguns momentos, mas é saber gerenciar o que eu tenho. Sim. Eu não posso ficar nervoso o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, como muitos aí, entre família mesmo. Às vezes o irmão briga e fica assim, fala 1, 2, 3 anos. É falta de inteligência emocional. Sim. Isso aí é o tempo, né? Não precisa ficar 1 ano, 2, 3 sem falar com a pessoa, o irmão, por exemplo, né? É mais ou menos por esse caminho, né, Exatamente, Patrícia? é controlar essas reações mesmo. E assim, sim, né? Vai ter não, agora eu não quero falar com você, me dá um tempo, tá? Sim. Deu um tempo, e o tempo da emoção, ele não é comprido. A emoção dura pouco, né? Tanto a raiva, a tristeza, né? Agora, quando a gente fala de sentimento, aí é outra coisa. E até dentro desse ponto aí, quais são os passos para o líder começar a implementar uma gestão emocional eficaz? Bom, eu acho que a primeira delas é praticar esse autoconhecimento, né? Então, não só autoconhecimento, mas assim, tentar desenvolver todos os pilares da inteligência emocional, né? Pratica o autoconhecimento, busca ajuda ou no psicólogo, levanta aquilo que as pessoas falam sobre você. Eu acho que é um indicador, assim, fantástico. O que as pessoas dizem sobre você? Elas dizem que eu sou muito estressado, que eu não ouço, que eu não sei me comunicar, e é tudo mentira. Imagina, isso daí não é verdade, né? Então, assim, o que as pessoas falam sobre você é importante porque é a percepção delas. Ainda que você não reconheça, né, é a percepção delas e você vai precisar. E aí, quando a gente faz as avaliações de desempenho 360, principalmente, né, aquela que todo mundo avalia todo mundo, o líder fica, nossa, mas caramba, né, as pessoas me avaliaram assim, nesse número, né, fica assustado, porque ele não ouviu, ele não se dava ao luxo de ouvir o que as pessoas tinham a dizer dele, para ele. Por quê? Você sabe, né? Os funcionários falam de seus chefes muito mais para os seus amigos e colegas do que para o próprio chefe. Não é? A gente não sai falando o que a gente pensa pro chefe. Né? Que bom, né? Assim, existe um certo... Mas, de vez em quando, abra-se para você receber esse feedback, né? Você estuda sobre o tema, né? Vai buscar conhecimento sobre a liderança, a gestão emocional do líder, né? Exercita essas habilidades gerenciais, de fato, né? Tem alguém com quem você possa conversar, com quem você possa falar das suas angústias, das suas dores, né? Ainda que não seja... Sabe uma coisa que eu já percebi? Que de vez em quando, às vezes eu tenho um problema de ordem empresa, trabalho, né? E aí eu trago pro meu marido e falo, né? Aconteceu isso e tal. E aí ele fala alguma coisa que, assim, eu não tinha pensado, né? Gente, mas como assim eu não pensei? Às vezes a pessoa que está de fora te traz uma amplitude daquilo que você está vivendo que você não tinha pensado antes. Verdade. Né? E aí aquilo resolve a minha questão. Então, às vezes, converse também sobre o trabalho com pessoas que não sejam do trabalho, né? Cuide de você, cuide do seu bem-estar, descansa. O descanso é importante também, né? Nossa, no processo, né? Sim, porque imagina, né? O trabalho difícil que é o trabalho do líder, né? Complexo, cheio de teias. Você não lidera só o processo, você lidera pessoas. Você precisa descansar. Dormir né? bem, por exemplo, Dormir né, bem, Patrícia? deixar o trabalho no trabalho. Tentar fazer isso, pelo menos, né? Mas não, se você pega as planilhas todas e leva para casa para você fazer no final de semana, gente, você tá indo... E sabe uma coisa, só para concluir essa parte, é muito mais difícil você reconhecer quando você está adoecendo no trabalho, falando da gestão, quando você gosta muito do que você faz. Por quê? Porque não é só porque você gosta do que você faz que você não vai se cansar e adoecer por causa daquilo.
E aí, porque eu gosto muito do que eu faço, eu vou fazer todos os dias, sem intervalo, sem pausa, todo final de semana, em detrimento, inclusive, da minha família. Então, e é mais difícil. Por quê? Porque quando eu não gosto do que eu faço, eu percebo muito rápido, né? Então, assim, tô cansada. Não. Além de não gostar, isso me cansa, né? Agora, quando eu gosto demais do que eu faço, eu não percebo. Não percebe? Eu não percebo a hora de... E eu tô falando de nós, tá? Sim, claro, claro. As pessoas, de modo geral. Sim. Faço que atinge o burnout. Por isso que é fácil o líder, muitas vezes, também ficar... sofrer dessa síndrome, né, desse transtorno hoje que é uma doença ocupacional, porque ele não percebe, porque o líder curte. Eu acho que estar na liderança precisa, não é possível. Aquilo um dia não vai te cansar a ponto de te adoecer. Às vezes, você precisa dessa pausa, desse descanso. Às vezes não, nós precisamos. Precisamos, né? Até mesmo no horário do trabalho, ter essas pausas de 10 minutos, né, Patrícia? Sim, o pessoal sim. indica isso daí, né? Sim, hoje muito mais. Não é mais, né, na época lá da Revolução Industrial, ou depois, né, quando você tem que ter pausa, né, e pausa 10 minutos, 5 minutos, né. Na verdade, muitos estudos a respeito do trabalho e da fadiga no trabalho, algumas experiências foram feitas assim. Olha, vamos dar pausas de 10 minutos, depois a gente vai dar pausa de 5 minutos, aí a gente vai dar uma pausa para o lanche, né. Óbvio, não dá para você ficar dando pausa o tempo Toda todo, hora, né. Mas, e o que se pensou? Que quando você dá pausa, quando seu cérebro descansa, mesmo que seja por 5 minutos, é como se ele rebobinasse, né, renovasse um pouco de energia para ele voltar. Porque se você fica o tempo todo, o dia inteiro, na mesma função, no mesmo trabalho, você acaba se sobrecarregando e a fadiga vem com tudo. Então a gente precisa tomar cuidado sobre isso. Eu já cheguei até a visitar em alguns momentos algumas empresas e que tem aquela sala de descompressão, né? Sim. Ajuda um pouco, Patrícia? Ajuda, né? Eu tenho uma que tinha bilhar, tinha violão. Sim, e ajuda não só pelo bilhar e pelo violão, ajuda porque as pessoas interagem lá dentro. Ah, tá. As relações humanas, quando elas são saudáveis dentro de contexto, mesmo ainda que dentro de contextos de trabalho, elas deixam a coisa mais leve. Mais leve, né? Então, super ajuda a sala de descompressão. É isso aí. Patrícia, o programa já está indo aqui para os meus finais. Nossa. Mas esse eu quero te dar aqui um brinde da Zuc Saúde Ocupacional. Obrigada. Aí tem um mousepad aí, uma caneta, um porta-comprimido. Obrigada. Patrícia, eu agradeço demais a sua participação aqui no programa. E assim, que você possa voltar mais vezes. Deixe as suas considerações finais, reforce as suas redes sociais, tá certo? Caso alguém queira conversar com você, fique à vontade. Tá. Bom, minhas redes sociais, eu tô no Instagram, patricia.cena_psico. Eu sempre tenho que parar e pensar, né? Porque eu tô lá como Patrícia Sena. No LinkedIn também, Patrícia Sena, você me acha fácil. Tem um site, patriciacena.psc.br, PSC de psicóloga, né? Certo. patriciacena.psc.br. E as considerações finais assim, a gente precisa voltar um pouco o olhar pra gente, o líder voltar esse olhar pra gente, desfocar um pouco nessa coisa rápida e veloz que tá o mundo, né? E trazer essa flexibilidade, né? Sem tanta rigidez como hoje se pede, né? Faça, produza, né? Aquela coisa de trabalho enquanto eles dormem. E eu acho que não é bem assim, né? Não é bem assim, né, Não. Patrícia? Bom, eu quero deixar só um comentário aqui, até aqui para a nossa audiência, dizer que eu conheço você há muitos anos e você realiza trabalhos incríveis. E se alguém tiver interesse em atendimento clínico, organizacional, eu indico aqui de mão cheia, que é a Patrícia Sena, que é uma pessoa incrível, viu, Patrícia? Obrigada, Cláudio. Nós conversamos isso lá nos bastidores lá e é de coração mesmo. E te agradecer por tudo.
E é que as portas sempre estão abertas aqui do programa para você, tá certo? Eu que agradeço. Pessoas de qualidade voltam, né? Então eu fico feliz quando você me chama. Opa, eu vim a primeira vez, ele chamou a segunda. Ah, tá, vim a segunda, chamou a terceira, então tô entre os tops. É isso aí, Patrícia. Quero agradecer novamente aqui a nossa audiência, nossos apoiadores e patrocinadores. Me acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, gente.